Código Florestal. Conheça as mudanças que o novo documento propõe e saiba por que há tanta polêmica em torno do assunto. A Sinteste TV começa agora. A elaboração de um novo Código Florestal, que vem sendo discutida há alguns anos, recentemente gerou grande polêmica. Isso porque as mudanças propostas pelo deputado federal Aldo Rebelo, relator do novo Código, não vinham encontrando consenso entre os diversos setores da sociedade. O Código Florestal é a lei que regulamenta a intervenção humana sobre os diversos biomas brasileiros, visando a sua preservação e estabelecendo multas para aqueles que descumprirem as suas regras. O Código atual foi instituído em 1965 e estabelece normas para retirada e para exploração da vegetação nativa dentro de propriedades rurais. Em 2009, foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para formular um novo Código Florestal. Mas o documento apresentado no início desse ano pelo deputado Aldo Rebelo, relator do novo código, gerou polêmica. Por falta de consenso, a votação da nova lei foi adiada diversas vezes, na tentativa de chegar a um acordo que satisfizesse tanto ambientalistas quanto proprietários rurais. Existe no Brasil mais de 5,2 milhões de propriedades rurais privadas, o que equivale a 38,7% de todo o território nacional. De todas essas terras, estima-se que 83 milhões de hectares apresentem alguma irregularidade e que apenas 10% ainda tenha vegetação nativa. De acordo com o Código Florestal atual, essa área degradada deveria ser recomposta, mas com a nova lei, algumas mudanças podem vir a acontecer. Uma das propostas é que os proprietários de terra de até 4 módulos fiscais não sejam obrigados a recompor a área de reserva legal, que são as áreas de preservação que devem ser mantidas dentro das propriedades rurais. O governo defende que somente agricultores familiares sejam isentos da obrigação. Nós temos aqui uma medida que é muito preocupante, que é aquela que estabelece uma não necessidade, uma desnecessidade de ter a reserva legal, que é uma área de 80% da propriedade na Amazônia e 20% da área da propriedade nos demais biomas brasileiros, inclusive aqui no Nordeste, uma desobrigação de que essa reserva legal tenha que ser instituída para propriedades menores do que 4 módulos fiscais. É necessário que esse benefício seja apenas direcionado aos proprietários familiares, à agricultura familiar, porque uma grande propriedade ela pode se subdividir, ela pode ser atomizada em pequenas propriedades com tamanho menor que esses 4 módulos, ou mesmo assim ela pode ser arrendada por pequenos produtores para grandes fazendeiros, e assim ela perder a sua cobertura florestal. Segundo Eduardo Bonilha, as mudanças no Código Florestal não vêm sendo debatidas como deveriam. Para ele, a participação dos estados deveria ter sido reforçada, tendo em vista a diversidade dos biomas brasileiros e a importância do tema. Uma mudança que se dê numa lei tão importante quanto essa, ela tem que ser extremamente debatida em todos os estados do Brasil, porque cada estado do Brasil tem uma característica ambiental própria, com restrições maiores ou menores ao uso e ocupação, principalmente em função da agricultura. E isso não foi feito. A intenção é que esse código avance e que consiga trazer para a regularização, para a regularidade, esses produtores estão marginalizados, desde que não haja uma frouxidão muito grande e que, como também não haja uma amarração muito grande. Quer dizer, tem que haver, tem que ceder todos os lados. Isso para nós, órgãos ambientais, é importante, porque a gente tem como cobrar, nós temos como fiscalizar. E é sobre esse assunto que vamos falar com Érica Araújo Pegado, professora de Direito Ambiental do IFRN. Tudo bom, Érica? Muito obrigada pela sua presença em nosso programa. É um prazer. Nós temos visto, Érica, recentemente, muitas discussões em torno da proposta de um novo Código Florestal, né? Apesar da mídia estar assim, publicando, falando todos os dias sobre esse assunto, as pessoas acabam não acompanhando ou sequer sabem do que se trata, né? Então, assim, para a gente poder explicar para o nosso público o que é exatamente um Código Florestal e o que ele regulamenta. Ok. Bem, inicialmente é interessante saber que já existe um Código Florestal no nosso país há 46 anos. Na época não se contemplavam certos assuntos, a consciência ecológica não era tão forte como hoje, e nós vivíamos um período de ditadura militar. Apesar disso, essa lei de 65, ela era considerada uma lei boa. Ela visou alguns aspectos que, se tivessem sido cumpridos nessas 4 décadas, nós não teríamos problemas como
como, por exemplo, o Morro do Bumba, que aconteceu em Niterói o ano passado, aquele desabamento, como aquele problema também do Rio de Janeiro, da Serra Fluminense. Por quê? Porque o próprio Código, ele contempla as chamadas áreas de preservação permanentes e também algumas coisas que hoje está se discutindo, como, por exemplo, a quantidade de preservação, como pode ser ocupado determinados aspectos. Mas a gente tem que pensar no Código Florestal num conjunto de leis. A lei maior, no ponto de vista constitucional, no Brasil é a própria Constituição, no ponto de vista ambiental no Brasil. Então, a Constituição, ela é quem rege toda a interpretação principiológica de todas as leis. Então, todas as leis abaixo da Constituição, elas têm que serem observadas de acordo com os princípios constitucionais, dos quais um dos que estão sendo mais discutidos agora é o desenvolvimento sustentável. Como conciliar isso? Como conciliar o nosso crescimento, a necessidade de alimentação, de produção de alimentos, com a questão da preservação ambiental? Porque a gente não pode também dar um tiro no pé. Se não preservar, vai acontecer que não vai ter alimento futuramente. Porque uma grande questão que está se discutindo aqui nesse Código Florestal é, por exemplo, a preservação dos mananciais, a preservação dos rios, da área de reserva e também da área de preservação permanente ao redor dos rios. Né? Então, tem essas questões. Entendo. Agora sim, o código anterior, você me disse aqui que ele era bom se tivesse sido, fiscalizado, se as coisas que ele previa tivessem sido observadas. Por que mudar então agora? O que você está achando dessa nova redação? O que ele vem mudar? Na verdade, existe uma coisa. Houve uma nova ordem constitucional a partir de 1988. As leis, elas foram recepcionadas, o termo jurídico é esse, recepcionadas pela Constituição. Por exemplo, o nosso Código Penal é de 1940 e ele ainda está em vigor. O nosso Código Civil só foi revogado, o Código Civil de 1916, ele perdurou até 2002 e com entrada em vigor em 2003. O Código Florestal, ele teria que ser adaptado à Lei, à Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, que por consequência foi recepcionada pela Constituição. Essa lei, é claro, ela teria que ser, algumas coisas que já foram revogadas nela por adaptação à própria Constituição e à Lei de Crimes Ambientais que veio em 98. Um novo código seria interessante, baseado principalmente nesses critérios mais da ecologia mais atual, no princípio da participação, da preservação. Por exemplo, Paulo Afonso Leme Machado, que é um grande escritor de direito ambiental, um grande professor de direito ambiental, um decano da área, ele fala, por exemplo, que deveria ter sido contemplado mais o princípio, não só do poluidor-pagador, que tem que ser contemplado no direito ambiental, que são um princípio básico, mas também do preservador-recebedor. Por exemplo, quem preservasse aquela área teriam incentivos maiores. Ele também aponta a questão da falta de contemplação da participação popular. Quem vai decidir depois como é que vão ser essas reservas? Tocando nesse assunto da participação popular, houve uma divergência muito grande, entre relator, governo, as partes interessadas. E também está havendo uma pressa muito grande, Por que essa pressa? A sociedade foi ouvida da maneira que deveria ser ouvida? Como é que está essa questão da participação popular? O relator Aldo Rebelo, ele comenta que ele teve toda uma excursão pelo Brasil todo, ele que é originário do Partido Comunista, ele ouviu diversas pessoas ao longo do Brasil, foi da Amazônia ao Rio Grande do Sul, ouvindo isso, e daí surgiu aquele projeto que ele foi o relator principal. Então, essa participação popular realmente, ele afirma, e o grupo que participou, que ajudou, afirma que houve uma oitiva, como se chama, uma oitiva às pessoas, às comunidades. Ele disse que se reuniu, inclusive, com pequenos proprietários e tudo. Mas o que se questiona é não só a quantidade, mas seria a qualidade dessa participação popular. E que interesses determinadas coisas, por exemplo, se fala muito na reserva legal e também da anistia a quem desmatou.
até 2008. Isso é uma coisa muito complicada, porque até 2008 quem desmatou, totalmente anistiado. Isso é um problema porque vai criar uma sensação de que não tem problema. O que eu fiz em 2008 foi há pouco tempo. Estamos em 2011. É muito recente. É muito né? recente e já era proibido na época. Porque há uma alegação que nos anos 70, para se pegar dinheiro emprestado, é uma coisa interessante. Nos anos 70, para o BNDES emprestar dinheiro para, por exemplo, cultivo na Amazônia, você tinha que provar que estava desmatando, senão você não tinha o empréstimo. Olha só que mudança de paradigma. É verdade. Então, assim, depois desse período, é claro, houve toda uma conscientização, veio em 81 a Política Nacional do Meio Ambiente, a ECO 92 aqui no Brasil, toda uma mudança de pensamento, e aí realmente há uma fiscalização ao contrário. Então, há pessoas que alegam, mas meu pai desmatou em 1970 porque ele foi obrigado, senão ele não tinha posse da terra. Mas só que 70, mas quem desmatou em 2008? Em 2008 já vivíamos sob a Constituição, sob a égide da nova Constituição, já vivíamos sob esse novo pensamento também, né? A lei de crimes ambientais é de 98, então não existe essa desculpa. Não vem então, dizer que... na verdade, a questão da anistia, a polêmica maior é também em relação à data. É a questão exatamente. 2008 é muito recente. Se anistiar uma pessoa que desmatou E acho que não é questão só de anistia, porque não uma composição legal. Tudo bem, você se compromete em repor, né? E com isso você vai ter uma diminuição dessa penalidade, uma repor, logicamente, com critérios de manejo, como a própria lei exige, que não pode, na Amazônia, chegar, tudo bem, vou plantar um monte de eucalipto. Não, tem que plantar as plantas, né, a fauna, a flora de lá, para poder a fauna de lá se instalar novamente. Porque senão é o que chamamos de efeito Bariloche. Por exemplo, houve em Bariloche uma destruição na região da floresta lá, plantou-se árvores que não eram nativas e simplesmente não existe mais quase animais, passarinhos e tudo, porque aquela fauna fugiu daquela região. Saiu do que era a ordem das coisas, exatamente, né? Mas a própria lei, ela prevê essa recomposição com árvores, com a fauna e a flora originários. Certo. O avanço na proteção do meio ambiente e a garantia da produção dos agricultores são importantes, né? Na sua visão, como é que você acha que é possível conciliar esses interesses? Existem técnicas de eficiência, de manejo. Por exemplo, eu estava, é claro que eu sempre acompanhando, e é um processo, porque hoje ainda está agora, nesse momento, lá no Congresso, os deputados estão discutindo ainda coisas a serem aprovadas no novo código, mas eu vi uma das pesquisas em que em certos lugares na Amazônia e no centro-oeste existe um boi por hectare. Olha, gente, hectare é equivalente a um campo de futebol. Pode-se dizer que esse boi está muito folgado, espaçoso. Né? Imagina um boi para um campo de futebol. Então, será que não dá para fazer uma técnica de agropecuária menos extensiva? Porque, inclusive, a gente sempre fala do efeito estufa, do carro, mas vocês sabem que no Brasil, a grande contribuição que nós temos para o efeito estufa é com a questão do gado. Né? Os gases que os ruminantes, quando vão fazer sua digestão, os gases que eles soltam, tanto pela digestão dos seus alimentos, causa um efeito nefasto para a atmosfera e contribui para o efeito estufa, mais do que a nossa frota de carros. Muito mais. A frota de carros também é um problemão, né? Mas a questão do nosso... Muito interessante esse dado. Muito maior. Então, por que não a eficiência? A plantação. Por que não a plantação? De que adianta dizer, tem que desmatar tudo? Vai faltar. E quando faltar água, vai faltar para todo mundo. E principalmente voltado para a questão da distância, né? Dos leitos de rios, que eles queriam que fosse 15 metros, né? E ficarem 30. Aí houve justamente uma discussão que dependendo, um leito do rio, um rio que tem uma margem, uma largura de 2 quilômetros, não pode ser a mesma área de preservação ao redor das margens de um riacho menorzinho, né? Mas a essência é que seja o equilíbrio. Porque também, é claro, ninguém vai dizer tem que ser tudo área de reserva legal, tem que ser tudo área de preservação permanente. Eu acho que é a questão do princípio do desenvolvimento sustentável, do equilíbrio. Porque também vai ter muita gente que precisa de alimentação, mas por que não fazer de uma forma mais eficiente? Existem técnicas.
Mas é claro que as técnicas elas só surgem e só são, na verdade, muitas já existem. Aproveitar que Israel é um deserto bem pequenininho e produz demais, né? A Holanda também produz. Então, países que não têm a nossa riqueza, né, de terras e produzem alimentação, conseguem bons resultados. Por que a gente aqui não pode conseguir? Tem terra suficiente para todo mundo, não precisa avançar mais. Uma coisa interessante também é sobre as plantações, que vão ser discutidas depois, né? Também depende do tipo de plantação. Muitas vezes uma plantação que está lá há 60 anos, de maçã, de uva ou de café em Minas Gerais, essa plantação, se ela está respeitando, se não está degradando, é diferente de um morro que é ocupado por construções irregulares que depois vão cair por cima das próprias pessoas. Então, isso tudo tem que se pensar com calma, por isso que eu também sou a favor de se discutir mais participação popular. É assim que a comunidade científica está opinando sobre essa discussão. Entendo. Existe mais ou menos o pessoal que é super a favor, que são os ruralistas, e aí a gente fica meio, né? Por que essa correria toda? O governo está mais ou menos, né? Então, ele tem algumas discussões com relação ao perdão dos pequenos proprietários e por aí vai. E aí tem o pessoal dos ambientalistas que estão no outro lado, né? Bem do outro lado, e a comunidade científica dizendo, olha, vamos conversar mais, não é algo... Desenvolver melhor. Desenvolver melhor os prós e os contras, né? Você acha que quais são as consequências para o nosso país se de fato não tiver mais calma, se não for mais discutido, né? Se esse código for aprovado da maneira que está sendo proposto? A curto prazo, com relação, se houver uma anistia até 2008, uma sensação de que, poxa vida, então quem quiser desmatar daqui para frente tem problema não, daqui a pouco tem outro código e perdoa de 2011 para trás, né? Entendo. Eu acho que dá essa sensação de impunidade. A médio e a longo prazo, eu acho que se não houver uma pressão com relação a isso, pode a nossa agricultura sempre querer se desenvolver no sentido da quantidade de terras e não da qualidade da agricultura, né? Não, porque tem outras coisas que agregam valor, por exemplo, a agricultura orgânica, não é? Que é um valor enorme, e até porque países, não adianta a gente ter uma lei mais liberal aqui, porque alguns países, inclusive mais avançados no ponto de vista das questões ambientais, dizem, eu não quero importar certos alimentos daquela região, daquele país. Que sabe que não foi feito com aquele cuidado. Foi feito com aquele cuidado. E a questão nossa, a grande pressão em cima do Brasil, mais do que a frota de carro que está aumentando aqui em Natal, que nós percebemos muito isso, que aumenta muita poluição e o estresse e o trânsito, mas principalmente a questão do gado. O gado é muito complicado. Se não houver uma técnica de manejo, uma obrigatoriedade de preservar, né, de não ter tanto espaço, né, para gado, e aí surge toda a questão, tanto desmata a floresta, que isso aí contribui para o efeito estufa, como também os gases expelidos pela digestão do gado, nós podemos realmente daqui a pouco desperdiçarmos a nossa imensa biodiversidade, né? Que nós temos que administrar. Enquanto muitos países administram a falta, nós administramos o excesso, a nossa bênção, que é a biodiversidade, né? A gente não pode transformar essa bênção em maldição. Isso, tá bom. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Esperamos que tenhamos contribuído com mais um tema muito importante e que a gente possa cuidar do nosso meio ambiente. A gente se vê na próxima terça-feira.